Morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Som, som. Cristo.
instrumento de louvor em suas mãos, Deus. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Pega suas mãos aos céus e declare: Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Te adoramos, Deus. Exaltamos, Senhor. Receba os louvores. Glória a Deus. Quero ver suas palmas, hein? Vem, Senhor, enche esse lugar. Vem, Senhor, enche esse lugar com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Fala-me, fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Abraça ele. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Yeah, yeah. Vem, Senhor. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Fala-me, fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Abrace ele esta noite. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar.
O melhor de Deus, Ele está por vir para as nossas vidas. Regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eias se encherão de trigo, os lagares transbordarão de óleo e vinho. Ouça isso. Restituirei os anos que foram consumidos, lhe mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus está por vir. Declare: o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor do início. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eias se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos, lhe mostrarei a minha salvação, e sabereis. Agora eu quero ouvir só a igreja. O melhor de Deus. O melhor. Mais uma vez. O melhor. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Declare: a minha vida é sua vida. Tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. O meu passado afoguei no mar de esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas uma coisa eu sou. Só a igreja.
Mais uma vez. Assim agora, ó. Aquele que está em Cristo já morreu por mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus, sim. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus, sim. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura. Todos juntos. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus, sim. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus, sim. Eu sou nova criatura, nova criatura. 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 Eu sou. Glória a Deus. Nós temos aprendido aqui na igreja sobre postura, sobre aprender a se posicionar, e que nós essa noite possamos estar posicionados, estar com postura para conseguir ouvir a voz de Deus, abrir os nossos corações para ouvir Deus falar esta noite. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das suas maravilhas e tens poder para salvar. Declare. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos, meu coração só quer ouvir o seu falar. Meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho.
sinto minhas forças se esgotar. Vem me ajudar. Tenho ouvido falar das suas maravilhas e tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos, clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos, clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o seu falar. E os que esperam em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. Teu sonho agora é o que eu espero alcançar. Meu caminho andar, meu maior desejo é te agradar. Oh, levantarei. Tua palavra diz que vais. Meu coração só quer. Declare mais uma vez, meu coração só quer ouvir o seu falar. Meu coração só quer ouvir o seu. Diga isso. Meu coração só quer ouvir o seu falar. Meu coração só quer ouvir o seu falar. Glória a Deus. Me dá teus conselhos, eu não quero errar outra vez. Não quero deter-me no caminho que só mal lhe fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda que se assenta os meus inimigos. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Declara, igreja! Meu endereço é meditar na sua lei. Não saio daqui, às margens dos teus rios. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor.
Ali eu cresço, permaneço e vivo nas estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei, não saio daqui. as margens dos teus rios. Agora o nome dele. Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo nas estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei, não saio daqui. Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei, não saio daqui. As margens dos teus rios prosperarei. Nós iremos prosperar as margens dos teus rios, Senhor. Esperarei em nossa vida, em nosso ministério. Esperarei. Te adoramos, Senhor. Esperarei. Esperarei. Nós temos um Deus que nunca vai deixar nos faltar nada. Porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, nós iremos nos alegrar diante do Senhor. Dê a sua melhor adoração de hoje, como se fosse o seu último dia. Diga palavras lindas a Deus nessa noite. Glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle, declare que Ele é santo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quantos creem, glorifiquem o nome dele essa noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declara, igreja, ainda. Produto da oliveira minta. Glória a Deus. Mais uma vez, ainda. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu Te exaltamos, Senhor, te adoramos, ó Pai, te exaltamos, ó Deus, na beleza da tua santidade, te adoramos, Senhor.
fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo do início. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Agora! Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Te adoramos, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Peça isso, peça isso. Santo Espírito, Desce como fogo, incendeia. Oh, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Oh! Agora o nome dele, peça isso a ele, que vem incendiar esse lugar. Te adoramos, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Quero ouvir vocês cantando isso. Quero ouvir mais alto agora, mais alto. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia.
mais uma vez. Incendeia, 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 incendeia. Glória a Deus, aleluia. Te adoramos, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Que essa noite Deus possa estar incendiando nossos corações. Que nós possamos sempre ter a postura diante de Deus, para que as bênçãos possam correr atrás de nós. E nós pedimos sempre que Deus possa incendiar as nossas vidas. Sempre queremos mais do fogo de Deus. Quanto mais melhor. Nós queremos descer as águas e não ficar do ombro para baixo, mas sim nós ficarmos submersos. Nós ficarmos, quanto mais fundo melhor. Quanto mais profundo melhor na presença dEle. Nós te adoramos, Deus, nós te exaltamos, Pai. Nós pedimos a cada dia, Deus, que Tu possa nos incendiar. E quando essa música diz que queremos viver algo novo, não é algo novo de bens materiais, é algo novo de experiências espirituais. Então, quando pedimos algo novo, nós queremos que Deus derrame experiências novas em nossas vidas, que Ele possa tomar os nossos corações esta noite, que nós possamos declarar de novo isso. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Olha como isso é lindo, diga. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Erga suas mãos aos céus e declare isso a Ele. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Peça isso.
louvo o Senhor essa noite. Aleluia. Graças ao nome do Senhor. Você pode levantar as mãos aos céus bem alto. Fala para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Feche os seus olhos e diga para Ele: Senhor, eu estou aqui. Ah, não, diga mais forte ao Senhor: Senhor, eu estou aqui. Oh, Jesus, eu estou aqui. Oh, eu estou aqui, aqui. Clame a Ele. Eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui. Aleluia. Clame a Ele e diga: eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas você chegou aqui para fazer o quê? Quero receber. Eu quero receber de ti. Oh, receber o quê? Eu quero a tua unção sobre minha vida. Ah, teu sobrenatural vai vir sobre mim. E coisas novas vão acontecer. Sopra, Senhor, hoje aqui. Sopra, Senhor, hoje aqui. O teu vento santo, 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 santo. Sopra, Senhor, hoje aqui. Oh, sopra, Senhor, hoje aqui. O teu vento, vento do Espírito Santo, o mesmo que soprou lá em Pentecoste, aleluia, vai soprar hoje aqui. Oh, a mesma chama de fogo, ela não mudou. Oh, não mudou. Vai queimar hoje aqui. Sinta. Sinta o poder de Deus na sua vida. Sinta, queridos. Os reinos se abalam, os povos se curvam. Aí acontece, né? As bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Tem alguém aí para dizer isso? Que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor? Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Cadê as bocas que se abrem aí? E as mãos, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei. Clame, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, vai, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Estenda suas mãos ao céu bem alto, vai. Receba de Deus hoje, receba de Deus, receba de Deus. Mais um pouco de uma unção que já se faz presente aqui, desde o início desse
esse culto. Deus preparou esse culto pra você. Deus preparou esse lugar. Deus preparou esse lugar para restaurar a sua vida nesta noite. E Ele está aqui no poder do Espírito Santo. Está aqui, vai mover, está movendo na sua vida, está movendo no seu coração. É só você dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dê glória a Deus, queridos. Exalte o nome desse Jesus, exalte o nome dele, exalte o nome dele, dê glórias para ele. Faça isso com o Espírito de Deus. Exalte ao Pai, exalte ao Pai, exalte ao Pai, exalte ao Pai. Oh, exalte ao Pai, meu irmão. Meu reino, meu reino, meu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja sim. A sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Diga isso, vai. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Vai, igreja, você agora, vai. Louva ele. Teu reino é sempre eterno. Saia, queridos. Rompa esse céu agora. Rompa. Saia a sua adoração fora desse teto branco aqui, que possa chegar nos céus. Oh, teu reino. Vai, querido, diga isso bem alto, vai, teu reino é. Tua glória. Jesus. Vamos adorar. Teu reino é sempre eterno, será para sempre. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. A sua igreja, a sua igreja te adora. Suas mãos bem altas aos céus e diga: a sua igreja te adora. A sua igreja
igreja te adora. Com as mãos bem alto, diga igreja, a sua igreja te pode adorar bem forte, que as suas palmas sejam a melhor nesta noite, que você possa dar a Ele hoje. Dê um grito de júbilo aí, queridos. Dê o seu aleluia ao Senhor. Aleluias. Santo, santo é o teu nome. A terra e este lugar são cheios da tua glória. Aleluia. Obrigado por esta noite tão maravilhosa. Obrigado por esta noite tão especial. Obrigado, Jesus. Quero te adorar, quero te bendizer. Tua igreja te adora, tua igreja te louva. Tua igreja tem te glorificado a cada dia, Pai. Te amamos, te queremos, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mais um aplauso a Ele, Ele merece. Glória a Jesus. Amém. Fale com alguém, com um abraço, com um aperto de mão, com uma meia cotovelada. Se você quiser dar com o pezinho também pode dar. Faça à vontade, o que você achar melhor. Você faça aí, por favor, nesta noite tão especial, que nós estamos aí juntos para adorar esse Deus maravilhoso. Diga amém, lindos. Amém. Tudo bem com vocês, meus queridos? A vida está bem? A vida está legal? Amém. Todo mundo feliz? Se não estiver, vai ficar. Você crê assim? Graças a Deus pelo seu amém. Queridos, alguns anúncios para essa semana. Estamos juntos, terça-feira, culto da família. Diga amém. Amém. Eu estou esperando você aqui. Quem chegar às 7, nós vamos ungir você. Nós estamos terminando o culto uns 10, 15 minutos antes. Para quê? Para que as pessoas que estão chegando depois das 7h30, a gente ora no final do culto. Então, você tem essa oportunidade de estar conosco na terça-feira para o culto da família. Acho que todos nós temos que frequentar o culto da família, né? Deve ser porque o pastor prega. Muitas vezes não sou eu que prego, é um outro irmão, não é isso? É um diácono, é um pastor. Mas a gente fala sobre família, porque família não é um projeto falido. Amém, amados? Família é um projeto de quem? De Deus. E você tem essa oportunidade de estar junto conosco agora, na terça-feira, para trabalharmos em cima desse projeto que Deus assinou embaixo. Quarta-feira, temos o nosso Bom Dia Espírito Santo, que vai acontecer 8h da manhã. Amém, amados? Meu som fechou? O que houve aqui? 8h da manhã, agora abriu de novo, né? Nós vamos estar juntos aqui no Bom Dia Espírito Santo. Quinta-feira nós temos um culto de oração aqui na igreja, tá? Nós começamos com louvor, eu sempre trago uma palavra, né, para os irmãos. Depois da palavra nós dobramos os nossos joelhos, né, e oramos ao nosso Deus, entregamos nossa vida nas mãos de Deus. Então é uma boa oportunidade de você estar conosco, tá? Orando, bendizendo o nome desse Deus maravilhoso e lindo. Amém, amados? Nosso Deus é lindo, não é? Sim ou não? Não é lindo o nosso Deus? Né? Nós somos a imagem e semelhança dele. Então vira para o seu irmão que está ao seu lado e diga: você é lindo. Se o nosso Deus é lindo, nós somos a imagem e semelhança dele, então a pessoa que está do seu lado é o quê? Mesmo que você não ache isso tudo, mesmo que você não ache isso tudo, é verdade, não é isso? Seu achismo não vai funcionar nesse momento. Então, não esqueça, quinta-feira. Sexta-feira, nós temos culto de mulheres. Vem cá, Márcia, falar sobre o seu culto de mulher, que vai acontecer para todas as mulheres. Amém.
Glória a Deus. Sábado tem o quê? Eu sempre esqueço. Então vem para cá logo, Alexandre. É isso. Uma boa noite a todas as meninas e os meninos. As meninas estão convidadas, sexta-feira agora, às 19 horas. Culto feminino. Vamos mudar um pouco para ver se as mais novas vêm, né? Porque a gente fala culto de mulheres, elas não vêm. Então, culto feminino. Floresça onde Deus te plantou. E eu tenho um recado também especial para vocês para novembro. Novembro nós vamos ter um congresso feminino. Vai ser gratidão o tema. Nós temos uma blusa. Eu vou estar lá embaixo hoje. Pode me procurar que eu vou estar mostrando a blusa para vocês. A blusa é apenas R$ 25,00. Você vai botar a blusa, vir bem linda para o congresso a partir das 15 horas. É só isso, amém? Esse trabalho de novembro, ela só esqueceu de passar para os irmãos, todas as igrejas da Nova Vida vão estar fazendo esse congresso. O Congresso de Mulheres, ele acontece em novembro com todas as igrejas, sempre lá na Arena, lá em Deodoro, não é isso? Ou, se não, na igreja de Nova Vida em Olaria, tá? Ou, se não, em Caxias, né? Sempre acontece 2 cultos assim, ou, se não, todas as mulheres se ajuntam lá na Arena. Então, esse ano, por causa desta pandemia, né, o bispo achou melhor fazer essa separação, só que esses cultos eles vão ser simultâneos em todas as igrejas de Nova Vida, esse congresso, com a mesma camisa, com a mesma cara. Então, vão ser 200 e poucas igrejas no mesmo sábado, no mesmo dia, fazendo um culto de mulheres, não é isso? Com a mesma camisa. Nós vamos colocar alguns ao vivo, todas as igrejas que têm transmissão vai transmitir um link direto, vai ser puxado um link direto, né, para o site do conselho. Vai ser uma coisa muito legal, né? Ver aquela quantidade de igreja ao mesmo tempo louvando e adorando o nome do Senhor. Vai ser simultâneo, vai ser uma coisa muito legal. Então, você tem essa oportunidade, mulher, de comprar essa blusa, que a Márcia vai mostrar aos irmãos, lá embaixo, às irmãs. Então, você tem essa oportunidade, mulheres. Amém? Esse culto foi feito para você, né? Então, valorize isso. Vem cá, Diácono Alexandre vai falar sobre o culto de homens. Amém, igreja? Boa noite. Convido a todos os homens e jovens e adolescentes a virem nesse sábado, dia 18, para o culto de homens, ok? Criando oportunidades. Vai ser um culto abençoado. Conto com todos vocês, amém? Espero vocês aqui. Tragam um amigo, tragam um convidado. Graças a Deus. Ontem nós tivemos o culto da terceira idade. Eu já estou no meio da terceira idade, né, gente? Melhor idade, né? A melhor idade, já estou no meio. Ontem foi eu, Bruno está novo, né? Bruno está novo. Oi? Eu, Bruno e o irmão Felipe, né? Ontem teve 3 homens na classe. Maravilha, eu estou esperando alguns outros homens vir, né? Mas tivemos 3 homens lá na nossa classe, a sala estava bem cheia, foi uma bênção, né? Eu dirigi alguns louvores lá, pô, foi muito legal. Sabe o que eu cantei para eles ontem lá? Você não vai nem acreditar, no violão. Salte o cabo da nau, tome os remos nas mãos e navegas com fé. Rapaz, as irmãs, olha, os irmãos, caramba, são tudo bleianos. Fora de série, foi bom demais. Pô, foi muito bom o trabalho ontem, né? Então, você, da terceira idade, também tem essa oportunidade de estar conosco. É uma vez por mês que acontece. Amém, gente? Amém mesmo? Amém. Vem cá, o barbudo mascarado. Barbudo, mascarado e careca. Misericórdia, né? Só Jesus Cristo. Quando ele não tinha barba, ele ficava melhor. Agora, com barba, ele ficou muito esquisito. Ficou igual o Bin Laden, né, quando faleceu. Só faltou mais um pouco de cabelo. É isso? Vai falar do nosso culto, né, do final de casais e também de um projeto que a gente tem, que já está em andamento. Esse é meu ponto de referência, né? Careca barbudo. Não tem como esquecer. Bom, meus amados, nós também temos o nosso curso Casados para Sempre. Nós já temos uma inscrição. Então, você que deseja fazer esse curso, elas estão abertas e me procura no final do culto. No dia 24 agora de setembro, nós vamos ter o nosso culto de casais. Tá? Vai vir um pastor lá do Chapadão ministrar para a gente. Vai ser bênção de Deus, fogo puro, né? E ele vai estar ministrando aqui na igreja, um homem abençoado por Deus, ele não mora lá,
mas ele tem 2 igrejas lá dentro. Então, ele está acostumado a trabalhar com família lá, né? Que se tá, né, pastor? Bom, então você está todos convidados, não precisa vir somente o casal, pode vir pessoas separadas aí, né? Vovô, vovó, titia, todo mundo, está aberto para toda a igreja, na verdade. E também, no dia 3 a 5 de dezembro, nós temos o nosso encontro de casais no Búzios Beach Resort, né? Coisa chique, coisa de... né? Casa é forte, né, pastor? Então, você tem que fazer esse investimento. Você investe, às vezes, tempo, dinheiro, né, em muitas coisas da sua vida, né, nos seus filhos, no estudo, mas, às vezes, você não investe no seu casamento, na sua família. Né? E esse encontro de casais é justamente para isso, para que você possa investir no seu casamento. Porque, às vezes, vocês têm condições e dinheiro para sair, para passear, para onde você quiser ir. Mas, nesse encontro, é diferente. Esse, você vai ter a presença do Espírito Santo de Deus lá naquele lugar, fazendo a diferença naquele lugar. E alguma coisa, eu tenho certeza que você vai tirar de lá. Você vai acrescentar algo no seu casamento que vai ser inesquecível para a sua vida. Amém, meus queridos? Então, de 3 a 5 de dezembro, me procura, porque ainda há vagas, que houve algumas desistências por motivos diversos, mas ainda há vagas para você que deseja ainda investir no seu casamento. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Amém. Cadê o Antônio? Vem cá, vai ter aliança ainda esse ano? Aliança? Hein? Esse ano ainda não? Só no ano que vem? Então fica em stand-by. É isso mesmo? Antônio, não olha para mim, Antônio. É? Vai ou não? Não entendi. Depois do encontro? Não, mas já está fazendo inscrição? Mas está fazendo inscrição? Ainda não? Não, então fica quieta aí. Cadê a Kelly? Vem cá, agora a gente vai pedir vocês agora. Agora é hora de pedir. Essa aqui é a diaconisa Kelly. Ela é líder aqui da Geração Vida. A paz do Senhor, igreja, amém? Falamos de dezembro, falamos de novembro, agora vamos falar em outubro. Dia 30 de outubro, irmãos, eu peço a todos os pais, se liguem nessa data, vai ser o nosso culto infantil do Ministério Geração Vida. As crianças já estão começando a ensaiar. Peço a cooperação dos pais, a presença dos ensaios. A Karina também já está com as meninas ensaiando. Tá? Então, preciso da ajuda de vocês. É um trabalho conjunto, casa e igreja. Tá? E nós estamos fazendo... Segura aqui para mim, pastor. Essa campanha aqui com as crianças, tá bom? Nós estamos fazendo essa uvinha, que foi dada desde agosto, no caso, 3 meses, agosto, setembro e outubro. Ah, tia Kelly, é por filho? Não, é por família. Se eu tenho 3 ou 2 filhos, é uma uvinha que você vai pegar. E, às vezes, as mães me vêm com uns R$10 direto para colocar aqui. Só que eu acho que é interessante, a família também está ajudando, os amigos. Olhar, pode me dar R$1 para mim abençoar o meu culto, abençoar a casa do Senhor. Então, quando eles vêm até trazendo assim, ai, tia, eu já trouxe a minha uvinha. Aí, quem ainda não pegou, os pais que ainda não pegaram, eu peço que pegue lá com a gente no Geração, tá? Quem ainda não contribuiu em agosto, ainda tem agora setembro e outubro para abençoar, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Orem pelo Geração Vida. Estamos precisando de voluntários. Precisamos colocar em ativa a sala de 1 e 2 anos, porque eu não posso colocar crianças de 1 e 2 anos com crianças de 4, 5, 6 anos, porque vai dar problema, pode uma queda, pode machucar. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Quem gosta de trabalhar com criança, ama, tem esse compromisso com a casa do Senhor, com a obra do Senhor, e gosta de trabalhar com essa faixa etária, eu peço. Precisamos colocar em ativa a classe de 1 e 2 anos. Amém? Orem pelas voluntárias do Geração. Obrigada, paz. Isso aqui, queridos, vem cá, o mais importante não é você trazer os R$10, é você colar, sabe, com o seu filho na uvinha, para que quando eles vir, eles venham assim com o maior amor, sabe, trazendo, tia, completei, então, vou dar os R$10, não, bota as moedinhas, uma por uma, semana por semana, é muito legal isso, amém, amados? Faça isso em nome de Jesus Cristo, é muito legal, é um investimento que seu filho está fazendo nele mesmo, porque esse recurso aí, a gente compra doces, compra uma porção de coisa para esse culto. Né? Sempre quando falta alguma coisa, a igreja coloca mais um pouquinho e a gente faz um trabalho gostoso e abençoado. Amém? Quero chamar o diácono Anderson aqui na frente também. Nós vamos falar, queridos, sobre um problema que nós estamos vivendo aqui na igreja, que tem algumas pessoas que estão tendo uma necessidade. Necessidade essa de uma cesta básica, isso aí. Então, o Anderson vai passar para você aqui algumas coisas, se você quiser
contribuir. Rapaz, amados, nós estamos fazendo um grupo de ações sociais e dentro desse grupo, quem quiser participar e quiser ajudar, é só me procurar lá embaixo. Eu vou estar colocando o nome dessas pessoas nesse grupo e vocês vão trazer um valor, o que vocês acharem, sentindo no coração, para a gente estar preparando cestas básicas. Nós temos 8 famílias para poder abençoar. Hoje nós temos em conta R$230 já guardado, mas é pouco para fazer 8 cestas. E quem quiser participar, seria um valor mensal. Anderson, quanto eu tenho que dar? O que você sentir no coração. E quiser ajudar, eu vou estar lá embaixo, pegando o nome de vocês, e quem quiser participar vai estar ajudando aquele que precisa. Tá bom, amados? E esse programa, queridos, tem muitas pessoas da igreja que dizem assim, eu conheço uma família que está passando por uma necessidade. Acho que todos nós conhecemos uma família que está passando por uma necessidade. Só que nós aqui, nós estamos assim, ajudando os domésticos, aqueles membros da igreja. Amém, amados? Está dando para entender? Porque a gente sempre fala, pastor, tem uma pessoa que eu conheço. Sempre vai ter uma pessoa que você conhece, né? Eu conheço um montão. O que a gente faz? Depois que a gente atende a igreja, aí a gente atende lá fora. Amém, gente? Porque se eu for atender todos, eu vou ter que botar aqui 100 a 100 e poucas cestas básicas por mês e ainda vai faltar. Sabe? Ainda vai faltar. Então, a gente ajuda os da casa, os de dentro da nossa casa, nós temos feito isso. Me perdoe por hoje nós não termos essa condição, mas um dia Deus vai nos dar essa condição de atingir não só os de dentro, mas os de fora também. E vai ter dias que nós não vamos nem atingir os de dentro, porque os de dentro vai estar tudo direito, tudo bonitinho, não é isso? Você quer assim, queridos? Aí, quando recolhermos, é só para os de fora. Vai chegar esse dia, vai ou não vai? Esse grande dia vai chegar, da gente dizer aqui, olha só, ninguém dessa igreja está precisando de ajuda, mas nós estamos ajudando as pessoas lá fora. Diga glória a Deus, querido, vai chegar esse dia. Vai chegar esse dia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tá bom? Chorar por essa chave, Pai, em nome de Jesus. Não sei o que é essa chave, se é de uma casa, se é de uma loja, mas eu quero abençoar, porque vai abrir portas, Pai, e que essa chave seja a chave que vai abrir a porta do sucesso para esta pessoa. Eu entrego em Tuas mãos e abençoo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todos presentes digam amém. Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Tem? Pode ficar de pé, alguém que nos visita, isso? Tem 2 pessoinhas ali atrás, mais alguém? É isso, tem aqui na frente, você também, graças a Deus, bastante jovem aí, né? Coisa boa demais, dá conta, né? Você é Manu, não, né? Sério, Manu? Rapaz, Deus é bom demais, Manu. Gente, é sério mesmo, Manu? Deus é bom demais, né? Gente, quando você mudou. Gente do céu, que maravilha. Fique de pé aí, queridos, mais uma vez. Eu só quero que a igreja aplauda Jesus pela vida de vocês. Isso. Você que está próximo, diga, seja bem-vindo, Deus abençoe. Faça isso, amém? Fique à vontade, pode se sentar. Sou o pastor Ney Teodoro, essa igreja é ligada ao Conselho de Bispo das Igrejas de Nova Vida do Brasil, amém? Manuela está ali, filha de um grande amigo meu, de anos e anos, né? Eu vi Manu muito pequenininha, ela, Daniela e o Ivan, né? Tudo aquelas coisinhas pequenininhas, né? Lá naquela loja, ali no Bandolim de São João do Meriti, nosso irmão Ivan se foi, né? Mas Deus recebeu ele num bom lugar. Amém, amados? Amém? Amém. Obrigado por vocês nos visitar. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Queridos, nós vamos agora prestar também um culto ao Senhor, que é dízimos e ofertas na casa de Deus. Eu sempre digo que Araúna, Davi chegou lá e pediu para comprar uma terra.
Tem alguém que faz aniversário e deseja uma oração? Cadê? Se tem, vem. Amém. Só Lia? Ah, tem a Carol. Tem mais alguém, gente? Não? Amém. Vamos orar. Em cima ninguém, né? Amém. Vamos orar. Estenda as mãos aqui para a frente. Meu Deus, te dou graça pela vida das tuas filhas, que hoje estão aqui no altar, te glorificando, te exaltando e te agradecendo por mais um tempo, por mais um ano de vida, Pai. Abençoa tuas filhas hoje, que tu possa, ó Pai, brilhar nessa nova caminhada, junto com elas, Pai. Nós abençoamos por mais um ano de vida, a vida das tuas filhas, como igreja, em nome de Jesus, e todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus? Queridos, nós vamos falar uma terceira parte de uma mensagem. Eu comecei na quinta-feira a pregar sobre esse assunto, mudando de postura. Repita para mim. Você vai ver algumas frases, algumas coisas repetidas aqui, mas eu penso que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Diga amém. O versículo primário nosso é esse: vá, pois, agora, eu o envio a Faraó, para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Repita comigo, vá agora. Vá, pois, eu envio a Faraó, os israelitas. Pai, nos abençoe, que a leitura da Tua palavra, que já é abençoada, nos faça bem hoje, e que possamos, ó Pai, viver um dia diferente, Pai, uma noite diferente. Fala aos nossos corações, no nome de Jesus, e todos digam amém. Eu estou dizendo, na primeira e na segunda mensagem que eu preguei, que eu fiz 2 seminários, e nesses 2 seminários, uma coisa que eu vi foi as pessoas falarem sobre postura. Eu me lembro que, fazendo homilética, fui fazer uma pregação no auditório, só os professores, e no final, o professor me reprovou, disse: você está reprovado. Mas eu fiz a oratória direito, né? Fiz um sermão textual, bem cheio, com versículos, com tudo, e eu fui reprovado. E a pergunta foi: por que postura foi a reprovação? Sabe? Então, o texto que lemos agora se refere ao chamado de Deus para Moisés. Ao estudarmos sobre a vida de Moisés, nós somos levados a entender que Deus tem uma missão na vida de cada um de nós. Repita comigo: Deus tem uma missão na vida de cada um de nós. E a postura, ela tem me chamado a atenção, porque eu estou vivendo um período de fisioterapia, um período de quiroterapia. Eu faço algumas coisas que colocam as agulhas no pé, por causa do nervo ciático, e todas as vezes, quando o cara pegou nas minhas costas para colocar tudo alinhado, ele disse: a única coisa que você precisa é de postura. Hoje eu estou todos os dias na academia, e o mais que eu ouço das pessoas que me ajudam é postura. Então esse negócio de postura tem entrado no meu coração todos os dias, sabe? E Deus me levou a essa postura. Então, Deus escolhe Moisés e diz: Moisés, tira o meu povo de lá, os israelitas. Agora, você sabe qual é a missão de vida que Deus tem para você? Você sabe a missão de vida que Deus tem para você? Veja qual era a missão de alguns homens de Deus. Vamos falar de Moisés. Ele foi usado para tirar o povo de Israel do Egito, conduzi-los através do deserto para a terra prometida. Que tal falar de Gideão? Foi usado para livrar Israel das mãos dos medianitas. Isaías, Jeremias foi usado para transmitir a sua mensagem aos seus contemporâneos. E a pergunta é: você e eu precisamos descobrir qual é a missão, qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas, nas seguintes áreas: primeiro, espiritual, pessoal, interior, familiar, profissional e ministerial.
Agora, Deus tem uma missão de vida para cada um de nós. E Ele espera que cumpramos plenamente essa missão em nossa jornada terrena. Aprenda isso, o texto nos mostra e nos dá algumas orientações para que não deixemos de cumprir plenamente a missão que Deus planejou para cada um de nós. Eu achei um item aqui muito interessante, sabe? E o item é esse: não se deprecie e nem subestime a sua capacidade. Repita comigo: não se deprecie e nem subestime a sua capacidade. Vamos agora falar nessa tal postura. Olha o que diz Êxodo 3, 11 e 12. Vai dizer assim: Moisés, porém, respondeu a Deus. Deus disse: vá lá e tira o meu povo, os israelitas, do Egito. Aí ele vem com a contraproposta a Moisés. Deus coloca ele numa postura, Deus coloca ele no lugar dele, e de repente, ele sai dessa postura que Deus colocou ele. Olha o que ele diz: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Aí Deus afirmou para ele, porque Deus sempre quer nos colocar no nosso lugar, no lugar de postura, de avante, de vencer as dificuldades. Diga amém. E Deus afirmou: eu estarei com você. E esta é a prova de que eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Nós temos uma forte tendência a nos depreciar e a depreciar o que temos. Deus deu a unção a Moisés e Moisés começou a se diminuir. Eu quero dizer para você que você é mais do que vencedor. Você não precisa se diminuir e nem deixar ninguém diminuir você. Você é mais que vencedor. Deus está dentro da sua vida. Você é um pai de família, você é uma mãe, você é um filho. Deixa Deus te levantar. Deus quer te colocar no seu lugar nesta noite. Postura. Diga amém. Que tal falar de Gideão? E Deus fez a mesma coisa com Gideão. Deus deu a Gideão a mesma resposta que Deus deu a Moisés: eu serei contigo. Leia comigo só que você vai ver, em Juízes 6, 15 e 16. Ele disse: Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Ele diz: o meu clã é menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Então Deus usou a mesma expressão. E Deus hoje está usando a mesma expressão para você. Se coloque no seu lugar, que você será mais do que vencedor. Você vai vencer os medianitas, você vai vencer as dificuldades. Diga amém. Também há uma promessa de Jesus. E Ele diz que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Coloca para mim: ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Ensinando a obedecer a tudo que lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. O meu segundo princípio aqui seria esse: não se preocupe com o que os outros irão dizer ou pensar de você. Sabe? Na sua postura. Muitas das vezes estamos tomando posição e a gente olha para o lado: o que a pessoa vai dizer? O que a pessoa vai falar de mim? Não se preocupe com o que os outros irão dizer ou pensar de você. É para frente que se anda, meu irmão. Mas eu sou uma pessoa esquisita, né? Tem gente que se acha esquisito. Tem gente só porque é um pouquinho cheinho: não dá para mim. Dá sim. Sabe? Eu tenho complexo de mim mesmo. Eu acho que o meu cabelo, eu acho que a roupa que eu uso, sabe? É estranha. Você não tem que ter vergonha de nada. Sabe, lá em São Mateus tem um casal, eles casaram ontem aqui na igreja, de manhã. Eles de 15 em 15 dias mudam a cor do cabelo. Ontem o cabelo estava azul, sabe, da cor da festa. A festa dele foi azul e branco, o cabelo estava azul. Sério. Eles usam as argolas no nariz, outra na orelha, outra na boca, né? E eu vi o Rodrigo lá tocando baixo, a menina cantando,
sabe? Não é a sua aparência, não é o que você usa, sabe? Você tem de manter a sua postura. São pessoas de bem, cheias do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, você está fazendo apologia a isso? Agora vai ser moda na igreja? Não é isso que eu estou dizendo. Muitas das vezes nós achamos que o que temos não representa nada, sabe? O que você tem representa muito. O pouco que você tem representa muito. Diga amém. Então não se preocupe com o que os outros irão dizer ou pensar de você. Mas qual foi a história de Moisés dentro disso? Coloque para mim, meu filho. Moisés respondeu: se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Moisés continua voltando, deixando vir de novo o velho homem, a velha criatura. Deus disse, vai e tira. Deus disse, eu vou estar com você. Ele replica mais uma vez, e se as pessoas não acreditarem em mim? Hein? Continue lendo comigo. E o Senhor, aqui embaixo, então o Senhor lhe perguntou, o que é isso que você tem na mão? Nosso Deus é excelente. Aí ele disse, uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, joga no chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que Deus, o Deus dos céus, dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando retirou, ela estava leprosa. Parecia neve. Ordenou depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda não acreditarem nestes 2 sinais, nem lhe derem ouvido, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Agora, por que Deus não fez esse milagre dele lá pegar a água, jogar no chão e essa água se transformar em sangue? Porque Deus disse para ele, aí estão os milagres, que vai chamar a atenção, mas se eles não ouvirem isso, você vai pegar essa água, vai jogar no chão e vai virar sangue. Mas esse meu último milagre não aconteceu. Por quê? Porque Deus disse para ele assim, agora você tem de ter postura, você vai em frente, o milagre ainda não aconteceu, você tem que ter fé, você tem que ter postura diante dos seus adversários. Eu quero dizer para você hoje, precisamos ter postura diante dos nossos adversários, não podemos abaixar a cabeça, nós temos que lutar sempre para frente, é para frente que se anda, diga amém. Nós ficamos muitas vezes paralisados, sabe? Preocupados com o que os outros irão dizer ou pensar. Eu penso que todos os grandes homens de Deus da Bíblia e de um passado mais recente, se fossem se preocupar com o que os outros diziam, fossem se preocupar com a oposição, por exemplo, eles não teriam cumprido os propósitos de Deus para as suas vidas, queridos. Não teriam. No livro O Segredo do Relacionamento, anota aí, O Segredo do Relacionamento, de John Maxwell. Sabe o que ele diz? Olha só se isso não é bom para mim e para você. Ele vai colocar na tela. Pessoas são ilógicas, injustas e egoístas. Ame-as mesmo assim. Hein, gente? Duro, né, para um homem, né? Manter uma postura dessa. Agora vamos lá. Se for bom no que faz, as pessoas acusarão de ter motivações egoístas. E inconfessas, continue sendo bom. Se obtiver sucesso, ganhará falsos amigos e verdadeiros inimigos. Busque o sucesso a si mesmo. O que fizer bem hoje, provavelmente será esquecido amanhã. Ainda assim, faça o bem. Honestidade e franqueza o tornam vulnerável. Permaneça honesto e franco. O maior homem com as maiores ideias pode ser abatido pelo menor homem com o menor intelecto. Não deixe de pensar grande.
As pessoas apoiam os derrotados, mas só seguem os vencedores. Entenda isso. Entenda isso aqui. Né? Repita comigo aí. As pessoas precisam... Mas só segue quem? Os vencedores. Lute pelos derrotados. Aquilo que você gasta anos construindo pode ser destruído num dia para a noite. Não deixe de construir. As pessoas precisam de ajuda, mas podem atacá-lo. E se você as ajudar, ajude-as a si mesmo. Dê ao mundo o melhor que você tem e você levará um tapa no rosto. Continue dando o seu melhor. Se o melhor é o possível, então o bom não é o suficiente. Amém? Aí eu te faço uma pergunta. Que sinais Deus tem te dado de que Ele lhe ajudará a cumprir a sua missão de vida? Pegue isso como base na sua vida. Agora, não arranje desculpas e nem crie obstáculos. Vá em frente. Pastor, errei, caí, escorreguei. Vá em frente. Deus é contigo. Ah, mas alguém falou mal de mim. Alguém puxou o meu tapete. Você caiu ao chão? Caí, mas você vai se levantar com sucesso, porque o homem pode cair, mas Deus é que nos toma pela nossa mão e diz: filho, fique de pé. Deus está contigo. Qual seria o meu terceiro ponto? Não arranje desculpas e nem crie obstáculos. Tem gente que tem isso, né? Sempre dá uma desculpa e cria um obstáculo para alguma coisa. Aí quando eu leio Êxodo 4, versículo 10 e 12, vai dizer assim: disse, porém, Moisés: ó Senhor, nunca tive facilidade para, nem no passado e nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Deus tinha dito tantas coisas para ele, Deus tinha levantado este homem, Deus disse para ele: eu estou contigo. Mas ele agora: eu não consigo falar, eu não falo bem. Eu não falo bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Forte, né? Aí ele faz outra pergunta: quem fez o surdo ou o mudo? Quem concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Ah, pastor, eu não consigo. Você vai conseguir, em nome de Cristo Jesus. Você tem de ter postura diante dos homens, diante das pessoas, e uma postura diante de Deus. Deus quer ver isso de nós. Nesse quesito aqui também, nós somos especialistas, sabe? Especialistas. Vamos ver um outro exemplo de um homem também que pecou desse jeito, Jeremias, capítulo 1, versículo 5 a 10. Aí ele disse assim para Jeremias: antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponha em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade. Deus hoje está te dando autoridade. Ele disse: eu te dou autoridade sobre as nações e reinos para arrancar. Pega isso, gente. A autoridade que ele está dando para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Deus dá essa autoridade a esse homem. Deus queria a postura desta pessoa. Nós temos que ter postura. Você como mulher de Deus, você como homem de Deus, você tem que ter postura na sua fala. Naquilo que você representa na sua empresa, você tem que ter postura. Deus não aceita desculpas quanto aos obstáculos.
Deus é especialista em removê-los. Você vê no caso de Moisés, Jeremias. Eu podia falar aqui de Isaías. Queridos, não seja negligente, omisso, e nem transfira a outro uma responsabilidade que cabe a você elucidar. Não transfira a outro. Eu não coloquei Provérbios 21, mas Provérbios 21, 18 e 21 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Agora veja como isso é tão importante. Você vai ter vida ou morte dependendo daquilo que você disser, dependendo daquilo que você diz. Você vai ou não amar a vida, tudo depende do que você confessa. Tudo depende de você. Você pode abrir a sua boca e liberar palavras para ver dias felizes. Você pode fazer isso porque é filho, e como filho, você recebeu autoridade para mandar que as montanhas se lancem ao mar. Você é filho. Ou pode declarar a sua própria derrota o tempo todo e alimentar-se de incredulidade e negatividade, ou negativismo. Você nunca alcançará dias felizes se não mudar a sua postura. Você não vai ter uma família feliz se você não mudar a sua postura como pai, a sua postura como mãe. Na sua empresa, você tem de mudar a sua postura. Você tem uma identidade de filho de Deus. Veja-se como filho de Deus. Ande como filho de Deus. Ande como filho de Deus. O mundo espiritual vai te respeitar se você respeitar o que Deus diz a seu respeito. O diabo vai respeitá-lo quando você concordar com o que Deus diz a seu respeito. Sabe? O diabo tem de te respeitar. Tem autoridade sobre a sua vida. Sabe? Tem autoridade sobre a sua vida. Aí é o que eu vejo na vida de Moisés mais uma vez. Agora nós vamos ler capítulo 4, de 13 a 17. Ou 13 e 17. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor! Olha a voz. Olha o que você profetiza sobre a sua vida. Ah, Senhor, peço-te que envie outra. Meu Deus. Não entendo Moisés, né? Então o Senhor se irou com Moisés e disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Querido Senhor, o nosso Deus é maravilhoso. Você pode ter alguém que fale por você, mas a unção está nas suas mãos. Você tem alguém que intercede por você, mas a vara de Deus está em suas mãos. Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. O Senhor disse, ele já está vindo. E vai se alegrar em te ver, porque eu já coloquei alegria no coração dele, Moisés. Ele vai falar por você, mas a unção está nas tuas mãos, o cajado está em tuas mãos. Pegue isso, pai, pegue isso, mãe. Você falará, e ele lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Deus deu o controle a Moisés. Deus hoje está te dando o controle, queridos. Agora, nós temos uma grande tendência à acomodação. Não queremos sair da nossa zona de conforto, não é verdade? Não queremos fazer aquela reunião dentro das nossas casas, confrontar, falar a verdade.
dirigir. Temos medo de alguém, temos medo de um filho. Muitas das vezes na empresa temos medo do nosso patrão, do líder que dirige aquela sessão. Tem hora que você tem que abrir a boca, com postura. Na hora da confusão chegar, meus irmãos, eu sei que aqui tem muitos espíritas, tem muitas pessoas de outras religiões, mas será que eu posso fazer uma oração a Deus em favor de tudo que nós estamos vivendo aqui na empresa? Você tem de ter uma postura, de abrir a sua boca como servo de Deus, sabe? Como uma pessoa que tem a unção de Deus, que a vara de Deus está nas suas mãos, o controle está em suas mãos, o controle espiritual está em suas mãos. Às vezes, como Moisés, dizemos: Senhor, manda outro. Será que suportaremos depois de ver o outro honrado e ver que nós não saímos do lugar? Será que vamos suportar isso? Manda outro, Senhor. Mas, depois que a vitória estiver sobre a vida daquele camarada, será que nós vamos pensar assim? Será que vamos ficar murmurando, dizendo que Deus abençoou os outros, as outras pessoas, mais a nós, mais a mim? Ele não abençoou? Hein? Será que vamos ficar murmurando? Será que você deu um passo para frente? Ou todas as vezes, quando chegava a oportunidade, o grupo todo ia e você ficava lá atrás, com seus queixumes, com algumas coisinhas no coração, não é isso? Com algumas tristezas. Eu quero dizer a você nesta noite: não murmure. Entenda que Deus é o teu Senhor e hoje Ele está te cobrando uma coisa: postura, para que o milagre de Deus comece a acontecer na sua vida. Diga amém. Eu quero terminar essa mensagem hoje, queridos, com uma leitura que você pode olhar assim: poxa, não tem nada a ver com a mensagem. Mas preste atenção nessa leitura. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, sim ou não? E diz assim: porque todos nós teremos de comparecer diante de Cristo para sermos julgados e termos as nossas vidas o quê? Desnudadas. Temos que chegar lá no tribunal de Cristo. E lá Ele vai te cobrar o quê? A postura. Lá, queridos, já não vai ter mais o advogado, que é o nosso Jesus. Agora Ele vai julgar. Ele vai dizer, como aquela peça antiga que nós fazíamos: mostra as suas mãos. Ele vai olhar para as suas mãos e vai dizer: não. Alguns vão chegar e vão dizer assim: olha só, Senhor, eu preguei, falei do teu amor. Quantas vidas aceitaram Jesus através de mim? Eu evangelizei, eu fiz tantas coisas boas. E o julgamento dele vai ser: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. São palavras duras. Sabe por quê? Faltou postura. Porque o pecado bateu na sua porta, a falta de postura, ele entrou. A confusão na família. Pastor, quando eu me espalho, ninguém me junta. Tenha postura. Não se deixe se espalhar. Não chute o balde. Hein? Não chute o balde. Eu tinha um patrão que chutava tudo dentro da empresa. O patrão era meio violento. Mas ele sabia que aquelas latas que tinham ali, alguns plásticos, eram vazios e leves. O filho dele, com raiva dele, que o filho tinha raiva dele, trocou as latas vazias e botou cheias de cola. Ele chutou. Ficou 3 meses com o pé engessado. Então, queridos, não chute as latas. Não chute o seu balde. Olhe ele. Fala: você vai ficar onde está. Diga o seu problema. O seu problema tem nome. Chame ele pelo nome. E diga para ele: eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Tem nome. Tenha postura. Tenha postura. Você tem de se colocar de pé, querido, e dizer assim:
eu sou mais do que vencedor diante dessa problemática na minha vida. Aí alguém vai dizer, poxa, mas é muito grande. Você vai dizer a você mesmo, pode até ser muito grande, mas eu tenho um Deus maior do que tudo. Eu quero cantar uma canção com vocês, que eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta tomar a minha vida e o meu coração. Você pode se colocar de pé neste momento. Vou terminar. Vamos ter as nossas vidas desnudadas diante dele. Cada um de nós vamos receber o que merecemos pelas coisas boas ou más que tivemos feito neste corpo terreno. Postura, 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 postura. Todas as vezes eu chego na academia às 6h10 da manhã, quase todos os dias, né? Quando eu não vou levar minha filha ao colégio. Eu chego lá, faço algumas coisas, aí vem o meu colega de caminhada e me coloca em algum aparelho daquele lá. De repente ele bate nas minhas costas e diz, postura. Caramba, eu estou roubado com o negócio de postura agora. Essa canção aí, ela nos coloca para cima, sabe? Essa canção, ela vai nos deixar com postura. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Quem sabe? Você sabe em quem você tem crido? Hein? Essa canção é excelente. Ela vai te colocar no seu lugar. Porque você tem que saber quem é Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me toma. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Segura aí que eu quero falar com você. Tu pensas comigo. Deus falando a Moisés, e Moisés com aqueles pensamentos, dizer, poxa, eu não sei falar. Você pode estar com isso no seu coração, mas coloque o início da música, Mateus, para mim. Eu tenho um Deus. Imagine se ele pensasse assim, Léo meu, na hora do chamado de Deus, sou limitado, né? Está doendo, eu estou sofrendo, eu tenho uma luta dentro de mim e, poxa, eu não consigo vencer. Mas se ele cantasse isso, eu tenho um Deus que não vai deixar essa dor, né, essa luta me matar, o desespero me tomar, porque Deus disse para ele, vai lá e livra o meu povo Israel lá do Egito, né? O desespero me tomar. Bote mais um pouco. Por mais pressão que seja a situação, meu Deus, ir lá no Egito, tirar esse povo, é uma pressão muito forte, né? Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Segura que eu quero falar com você. O processo do choro é forte, né? Da dor. É igual uma mulher que vai ter um filho normal. Faz força. E a dilatação está aumentando. E faz força, tem que fazer força. Agora é a hora. Agora é a hora. As lágrimas descem no rosto de uma mulher. Ela faz muita força. Muitas das vezes, esse tempo dura uma noite, né? A dor do parto.
Quem sabe hoje você está sentindo uma dor, mas você continua numa postura. Vai nascer a minha vitória. Sabe? Alguém te perseguindo, dizendo não vai dar certo. Alguém dizendo para você, você é um pai ruim, você é uma mãe que não presta, e você sabe que você presta. E a acusação vem, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio, eu creio. Postura, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Postura, postura, postura. O peso da dor, 50 quilos, 80 quilos, 100 quilos. E Deus está dizendo para você, postura. Mas o fardo está muito pesado. E Ele diz, daqui a pouco eu vou te dar o meu. É leve e suave. É leve e suave. É leve e suave. Vai, 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 vai. Postura, postura. Fique de pé, eu estou do seu lado. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não vai dar fruto, né? Não vai acontecer nada. O choro durou a noite inteira, mas não aconteceu nada no outro dia. Mas eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é dono dos céus, Ele é dono da terra, Ele é dono da minha vida, Ele é dono dos meus bens, Ele é dono dos meus filhos, do meu esposo. Aonde estiver, Deus está cuidando da minha família. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Dor, vou me alegrar no Senhor. Quem sabe hoje você está dolorido por dentro e por fora, e Deus está dizendo assim, todavia me alegrarei. Se alegra em mim, se alegra em mim, se alegra em mim, se alegra em mim. Eu tenho um Deus que não vai deixar o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, diga. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda, diga. E ainda
Estenda suas mãos aos céus. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Que você possa se alegrar no Senhor. Você possa receber de Deus nesta noite uma vitória. Vitória essa que vai mudar todo o seu dia. Essa segunda-feira vai ser diferente. A terça-feira, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado. Eu vou chegar aqui diferente. Vou chegar aqui diferente, pastor. Porque hoje eu estou pensando nessa postura. Eu estou pensando nessa postura. Eu vou me alegrar no Senhor, independente do que vai acontecer. Todavia eu me alegrarei. Eu me alegrarei, eu me alegrarei. Cante bem forte. E ainda no coração vai. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. 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 Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus, por tudo que aconteceu aqui. Obrigado por cada irmão. Eu oro por cada vida aqui. Peço que a tua graça esteja sobre a vida de cada irmão que hoje está colocando como base na sua vida uma postura diferente. Obrigado, Jesus. Eu abençoo a vida de cada colega aqui. Estenda as suas mãos aos céus, as duas mãos, feche os seus olhos. Obrigado por esta noite, Senhor. Te peço que tu nos leve debaixo da tua proteção. Que o amor de Deus Pai, a paz insondável do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida de uma forma rica.